Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesta manhã convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. E nós estaremos meditando nesta manhã nos versículos 40 ao 45. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. E nós estaremos lendo os versículos 40 ao 45. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui oferecendo culto ao Senhor como igreja do Senhor. Um povo que foi lavado e remido pelo teu precioso sangue. Um Deus que nos encontrou, que se revelou a nós. E desde então, Pai, nós nunca fomos iguais. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais um domingo. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos e que eu fale com fidelidade aquilo que a tua palavra nos diz. Esta, ó Pai, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, estamos diante do texto. No domingo passado a gente viu o trecho anterior. Mas imagine, meu irmão, as pessoas não quererem se aproximar de você por alguma coisa que você tem. Seja a sua classe social, seja alguma enfermidade ou alguma limitação física, seja algum cheiro excêntrico ou alguma outra coisa. Fato é, irmãos, que imagine que coisa ruim ou desagradável é as pessoas não quererem se aproximar de você por alguma coisa, ou talvez por preconceito, por que não? E aí, irmãos, nós estamos aqui numa passagem que isso acontece, onde uma pessoa era limitada pela sua deficiência, por uma enfermidade, por uma doença que ela tinha. E devido a isso, ela teria que passar por uma série de rituais ou só poder entrar no meio do povo novamente quando ela tivesse curada. Só que, pasmem, era uma doença que não tinha cura e os próprios judeus achavam que a cura só viria se fosse efetuada por Deus, como diz Números no capítulo 12, no versículo 10. Então, irmãos, estamos aqui diante desse texto em que Jesus acabou de ter a experiência do pessoal, do povo, querendo controlá-lo, como vimos no domingo passado. E agora, irmãos, depois disso tudo, aproxima-se de Jesus um leproso. E este leproso faz um questionamento, não, ele faz um pedido interessante para Jesus. Ele chega diante desse Jesus que todo mundo está ouvindo coisas maravilhosas que ele tem feito, demônios que ele tem expulsado, curas que ninguém em nenhuma outra época fez. E agora ele está diante dessa pessoa que a sua fama tem corrido por toda a região da Galileia e Israel. E ele faz um pedido diante desse Jesus e diz, se coloca de joelhos e diz: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Só que o detalhe, irmãos, é que ele não poderia estar ali. Este leproso, ele não poderia estar no meio do povo. Porque se você olha para o próprio livro de Levítico, nos capítulos 13 e 14, que é o capítulo que fala sobre doenças de pele, inclusive lepra e todos os outros, que essa palavra pode ser lepra ou outras doenças de pele também. Mas veja, meu irmão, no capítulo 13, no versículo 45 e 46, enquanto esta pessoa tiver a doença, ele não pode entrar no meio do povo. Ele é tido como impuro. Então ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça, todo mundo aponta para ele e fala: impuro, impuro.
e ele não pode habitar no meio daquele povo até que ele seja curado. Então, ele não poderia estar ali. Então, ele ultrapassa todos os limites da sua doença, todos os limites da lei de Moisés, e ele está ali diante desse Jesus como, talvez, a sua última esperança. Só Jesus, na visão dele, poderia realizar essa cura. Se tinha alguém que poderia curá-lo, era este Jesus de Nazaré que estão ouvindo muito. Ele se coloca de joelhos, irmãos, e ele roga: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, e muitas vezes eu olho para esse pedido desse leproso e eu fico imaginando a fé desse homem. Ele se coloca diante de Jesus e ele fala, e ele tem a convicção que se Jesus quisesse, Jesus poderia fazer qualquer coisa. Nenhuma doença, irmãos, é maior do que o poder do Senhor. Nenhuma limitação, seja ela física ou qualquer outra, é maior do que o poder do Senhor. Então ele se coloca diante de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, se o Senhor quiser, ninguém pode, mas o Senhor pode me purificar. Esperança. A última esperança desse homem estava nesse carpinteiro. E aí, irmãos, o que acontece? No versículo 41, Jesus se compadece desse homem. Jesus, profundamente compadecido, estende a mão, toca e disse-lhe: quero, fica limpo. Só que aqui, irmãos, existe um grande detalhe que se segue nesse texto. Note que Marcos faz questão de relatar que Jesus toca nesse homem. E o fato é, irmãos, é que ele não poderia fazer isso. Ninguém poderia tocar num leproso, além de ser uma doença contagiosa, ele também se tornaria impuro por um tempo, deveria passar pelo ritual de purificação, e ele era considerado impuro, assim como este leproso. Só que, irmãos, uma coisa muito diferente acontece aqui. Primeiro deles, Jesus se compadece desse homem, coisa que ninguém fazia. Eles viviam separados do arraial em cidades diferentes mesmo. Jesus estende a mão e toca. Então aquilo, irmãos, que para um judeu comum era proibido, Jesus realiza totalmente o contrário. Ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus fala: eu quero. Mas a verdade, irmãos, é que a gente percebe que Jesus poderia fazer tudo somente com o seu falar. Afinal, ele estava no princípio. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus encarnada. Jesus expulsava demônios com a sua palavra. Jesus acalmava a tempestade somente com o seu falar. Jesus cura pessoas, ressuscita pessoas somente com o seu falar, mas Jesus poderia só falar e não ficar impuro. Mas a verdade, irmãos, é que a grande diferença é que Jesus não fica impuro. Se você olhar para o texto, Jesus estende a mão, toca nele e fala: eu quero que você fique curado. Fique limpo. E a grande diferença, irmãos, está aqui no versículo 42. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Diferentemente de uma pessoa comum, irmãos, que tocava no leproso e a impureza do leproso passava para ele, com Jesus é diferente. A pureza de Cristo passa para quem está doente. Jesus toca naquele leproso e no lugar de Jesus ficar impuro, o leproso fica puro. Jesus purifica a doença daquele homem e que esse homem não tinha mais esperança de vida senão esse Jesus de Nazaré. Jesus se revela a ele, Jesus toca nele e no mesmo instante desaparece a lepra. E não só isso, ele fica limpo. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque eu olho para esse texto e foi exatamente o que Jesus fez conosco. Deus poderia olhar para nós e falar: impuro, impuro, assim como o povo falava com o leproso. Deus poderia não querer se relacionar conosco, porque éramos pecadores, e somos. Porque éramos escravos do pecado. Porque estávamos entregues à escravidão do nosso pecado e não podíamos dizer não a Ele. Mas Jesus se revela a nós, nos toca e diz: fica limpo. E talvez a nossa doença não fosse lepra, meu irmão, mas era muito pior. Era uma doença que nos faria viver separados de Deus eternamente. Assim como Jesus toca nesse leproso, Jesus se revela a nós, se encontra conosco e fala: fiquem limpos, meus filhos.
Vocês estão purificados. E desde esse momento, irmãos, nós temos paz com Deus. Desde esse momento, Jesus se apresentou como um caminho e agora nós temos livre acesso a Ele. Jesus se apresentou a nós não dando somente uma doença física, não curando somente uma doença física, mas nos curando do nosso pecado. E Jesus, no mesmo instante, cura a lepra desse homem. O texto não relata, irmãos, há quanto tempo esse homem está leproso. O texto não fala desses detalhes, desses pormenores, mas a verdade, irmãos, é que o sofrimento desse homem era tremendo. Você não poderia viver numa igreja como essa. Ele era separado de cultuar, ele não sabia o que era cultuar desde o momento em que ele teve a sua lepra. Ele não poderia oferecer sacrifício, ele não poderia fazer nada por causa da sua doença. E agora, este homem se vê imediatamente curado e podendo oferecer sacrifícios e participar do culto diante do seu Senhor e do seu povo. O homem foi restabelecido socialmente. O culto desse homem foi restaurado e agora ele pode adorar o seu Deus como um povo israelita. E o que é que acontece, irmãos? Jesus se encontra com esse homem. Jesus cura esse homem, imediatamente Jesus purifica este homem. E agora no versículo 43, Jesus faz uma advertência a ele e logo o despede. E essa advertência é aquela que Jesus tem feito em todo o capítulo 1, que é pedindo para que ele não fale para ninguém. Que é o que o versículo 44 nos mostra. Então, irmãos, Jesus, ele fala, olha, entenda a sequência do texto, versículo 40, ele se aproxima de joelhos. Ele fala, Senhor, se quiseres, tu pode me purificar. No versículo 41, Jesus se compadece, estende a mão, toca nele e diz, quero, fica limpo. No versículo 42, você vê que no mesmo instante ele fica limpo e curado da sua lepra. No 43, você vai ver que Jesus adverte e o despede, dizendo que ele não diga nada a ninguém, para que ele se mostrasse ao sacerdote e oferecesse pela purificação dele o que Moisés determina para servir de testemunho ao povo. Só que, irmãos, existe no Evangelho de Marcos esse negócio do silêncio, que é chamado do silêncio marcano do Evangelho de Marcos, em que Jesus muitas vezes pede para que eles não falem nada a ninguém, inclusive para que os outros não possam buscá-lo somente por aquilo que ele poderia oferecer, mas que o povo deveria buscá-lo porque eles entendem que ele é o Messias esperado, o Deus que se encarnou, e não somente aquele que realiza milagres, que multiplica pães e peixes, que cura pessoas, que expulsa demônios, não por isso, mas por ele ser o Filho de Deus. Em todo o Evangelho de Marcos, normalmente na primeira parte dos capítulos 1 ao 7, você vai perceber Jesus falando sobre esse silêncio. Mas fato é que ninguém cumpre. Fato é que Jesus pede para que eles fiquem em silêncio, que eles não falem, mas eles vão e falam. Só que note, irmãos, no versículo 44 Jesus diz, não diga nada a ninguém, mas você vai cumprir o ritual, né? Mostra ao sacerdote, porque o sacerdote também era tipo um médico da época, ele analisava o corpo daquele leproso, se ele estivesse curado, ele iria oferecer sacrifícios, e depois de um tempo ele iria ser inserido novamente no arraial. Então ele poderia conviver com todo mundo novamente, depois de ele cumprir esses passos. Logicamente iriam perguntar como foi que ele ficou curado, mas Jesus não queria que ele dissesse até então. Então, irmão, Jesus vai, faz tudo isso, e no versículo 45 ele sai, ele entrou a propalar muitas coisas e a divulgar, no caso, o ex-leproso, a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Mas, irmãos, o que é que nós podemos, afinal, aprender desse texto? O que é que nós podemos pensar e refletir? Não, mas eu não sou um leproso. O que, afinal, eu posso aprender ou extrair desse texto para as nossas vidas nesta manhã? A primeira coisa, meu irmão, se você olhar para o versículo 40, não duvide do poder de Deus. A primeira coisa que a gente olha para esse texto, na verdade, antes de não duvidar, você pede. Meu irmão, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma limitação, ou se você não tem também, meu irmão, faça isso conhecido diante do Senhor.
Apresente ao Senhor tudo o que você tem. Porque a gente fica pensando, não, mas eu não gosto de depender de ninguém. Mas, meu irmão, se você é crente, você depende de uma pessoa a vida toda. Não tem essa opção de não depender. Então, apresente, meu irmão, diante do Senhor, em oração, tudo o que você é. As suas limitações. Os momentos de exaustão, irmão. Salmos são isso. Muitos salmos. Onde o salmista abre o seu coração e apresenta diante do Senhor a sua alma, o seu cansaço, as suas questões de incredulidade, as suas dificuldades. Mas parece que a gente chega diante do Senhor e fala, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, apresente uma a uma as suas necessidades. Quando você não souber o que fazer, fale, Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas o Senhor sabe. Senhor, me ajuda. Meu irmão, apresente as suas necessidades ao Senhor, na certeza, meu irmão, que se o Senhor quiser, Ele pode fazer todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível para o poder e o senhorio de Cristo Jesus, irmãos. Não fique desesperado. Não perca a esperança. Talvez você esteja orando há tanto tempo pedindo para Deus afastar, ou trazer alguém para Cristo, ou atrasar alguma enfermidade, ou curar, e isso não tem acontecido. Pode acontecer. Mas não desista, meu irmão. Porque se Jesus quiser, Ele pode curar qualquer coisa em qualquer momento. Jesus pode, mas a pergunta é, Ele quer? Aí é outra questão. Será que tudo que nós pedimos é o que Jesus quer? E se Jesus responder não, que também é uma resposta, como é que nós ficaremos? Mas apresente, meu irmão. Peça. Porque se Ele quiser, Ele realizará. Então aquele homem se coloca de joelhos em uma atitude de temor, sabendo que este homem era diferenciado. Sabendo que ele não era só um carpinteiro, mas ele tem ouvido tanto a fama desse homem, que ele se coloca de joelhos e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Jesus fala, é verdade. Se eu quiser, eu posso, então fica limpo. Irmãos, e olha o que o texto fala, e isso, meu irmão, guarde no seu coração. Jesus se compadeceu desse homem. Jesus não é de ignorar sofrimentos, irmãos. Jesus não é de ignorar limitações. Jesus não ignora, Jesus se relaciona. Jesus ouve orações. Porque afinal, Jesus salvou o seu povo e Ele está ainda governando o seu povo. Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que se faz presente nesta manhã. Então, meu irmão, entenda que Jesus se compadece do seu sofrimento. Jesus sabe exatamente o que você tem passado. Jesus sabe das aflições e das preocupações do seu coração, meu irmão. E aqui, Jesus profundamente compadecido. Ele estende a mão, ele toca este homem e diz, quero. Fica limpo. Quais são as suas questões diante do Senhor, meu irmão, nesta manhã? O que é que você tem apresentado diante do Senhor? Há quanto tempo mais vocês não têm mais esperança que Deus continue operando? Falar, Senhor, não tem me ouvido há tanto tempo, então eu não vou orar mais. Ore, meu irmão. Ore. Se dobre diante do Senhor. Não negligencie o seu tempo de oração. Ame o Senhor, apresente os seus questionamentos e fale, Senhor, está nas tuas mãos. Só o Senhor pode fazer isso. Porque se o Senhor quiser, Pai, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E Jesus faz exatamente isso. Jesus se compadece dele. Jesus toca nele, que talvez seria o maior medo dele. E ele pensava, Jesus tocou em mim, agora ele está impuro também. E agora? Só que, irmãos, Jesus faz com que esse homem fique puro, fique curado. Então, meu irmão, não há uma doença tão grande, não há uma crise tão grande que Cristo não possa operar e nos livrar. Porque aqui ele não só ouve, ele ouve e age. Porque
Porque Cristo não ignora, Jesus se compadece e cura. Então, meu irmão, nós cremos que Deus continua realizando coisas hoje. Cristo continua agindo, Cristo continua realizando milagres, Cristo continua se revelando a pessoas. Cristo continua, meu irmão, agindo no meio do povo. Não desacredite. Porque o mundo pode fazer e levar você a uma incredulidade. Mas, meu irmão, o seu Deus pode tudo. E é esse Cristo, irmãos, que nós devemos ensinar para os nossos filhos. É esse Cristo quem governa a igreja. É esse Cristo que continua dando e acrescentando números dos salvos à igreja do Senhor. Não são méritos humanos. E não há nada maior, meu irmão, de apresentar para os nossos pequenos Cristo Jesus. Melhor do que qualquer posição social. Melhor do que qualquer profissão que ele vai receber, o maior que você queira. Mas, meu irmão, não há nada mais valioso do que entender que Jesus é o Senhor dela e que Jesus pode realizar todas estas coisas. Como está, meu irmão, a sua oração diante do Senhor? Como que você tem se colocado diante do Senhor? Você tem se ajoelhado para as suas limitações e falado: Senhor, não tem jeito. Tem jeito, meu irmão. Tem jeito. Mas e se não tiver jeito? E se Deus não quiser? E se Deus não quiser realizar aquilo que eu peço? O que é que eu faço? Confie no Senhor. Ame o Senhor, meu irmão, porque Cristo conquistou para você algo muito maior na eternidade. Porque mesmo, irmãos, passando por limitações aqui, haverá um momento em que nós não teremos choro, dor, enfermidades, doenças ou qualquer tipo de coisa. Mas, meu irmão, não se desespere. Se coloque diante do Senhor, meu irmão, acreditando que Ele pode fazer tudo. E talvez seja esta manhã que você se coloca diante do Senhor e fale: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Ele fala: quero, meu filho, fica limpo. Talvez é isso, meu irmão, que você precisa orar, que você precisa pedir. Parar de se encher com coisas deste mundo e se colocar diante do Senhor e crer que o Senhor é soberano. Crer que o Senhor pode fazer tudo. Que a gente vê, irmãos, diversos exemplos por aí de coisas que não tinham jeito e Cristo deu jeito. Doenças terminais, outras enfermidades por aí. Pessoas que talvez seriam as mais terríveis do mundo e servem a Jesus. E se estamos aqui hoje, é uma grande prova, irmãos, que Jesus continua operando no meio do seu povo. Não foi pelo nosso mérito. Não foi pelo bem que nós fazíamos, porque não fazíamos. Mas Jesus, mesmo você nascendo na igreja, ou não, Jesus lhe encontrou. Jesus tocou em você. E desde esse momento, meu irmão, desde esse encontro, você nunca mais viveu igual. Esse é o nosso Senhor. É o Senhor quem tem poder sobre a sua igreja, sobre nós, que nos conhece, que conhece as nossas aflições, que se compadece de nós e que continua agindo. Se entregue, meu irmão. Confia nesse Senhor. Talvez o seu problema seja: mas Senhor, eu estou há tanto tempo aqui. Mas é possível que você esteja tanto tempo aqui e o seu coração esteja distante do Senhor. É possível que você cresceu num lar cristão e você está tão distante como quem está lá fora. É possível, irmãos. Às vezes nós vivemos numa vida extremamente religiosa, só que essa religião é vazia de Deus. Às vezes nós vivemos uma vida dominical na igreja e é possível que você nunca tenha tido um encontro com Cristo. Se entregue, meu irmão. Ame esse Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Jesus continua, meu irmão, cuidando de nós. Confie no poder transformador de Cristo Jesus. Aquele que transforma, quem vai até a maior lepra humana, cura e continua sustentando e provendo para o seu povo.
Creia que Jesus pode fazer isso. Creia que só Jesus pode transformar o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus. Que a gente pare de querer buscar essas coisas em outras coisas, senão em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente busca a redenção no nosso trabalho. A gente busca a redenção nos nossos filhos, na nossa esposa ou no seu marido. Mas só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode salvar o lar, transformar esse lar. Mês da família estamos, irmãos. Deus é um Deus de pacto, é um Deus de famílias. É um Deus que ama famílias. E justamente por isso também batizamos crianças, crendo na aliança do Senhor. Então veja, meu irmão, entregue ao Senhor. Porque o poder do Senhor não há outro igual. Não há outro igual.